Ouvinte querido e amado da Palavra de Deus, queremos nesta oportunidade compartilharmos mais uma gloriosa palavra, é claro, a palavra de Cristo Jesus, o Senhor, a única fonte de vida, graça, unção, autoridade e poder. A palavra do Senhor nos revela em Efésios capítulo 6, uma revelação tremenda, vinda através do servo de Deus, apóstolo Paulo, discípulo de Cristo Jesus, tal qual eu e você o somos. E assim diz Efésios 6:10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu ouvinte querido e amado, a armadura de Deus, algo que não pode faltar nas nossas vidas. Faltou a armadura de Deus, faltou também a graça, faltou a unção, faltou a autoridade, faltou o poder. Esta armadura nos capacita a enfrentar todas as forças do mal e sairmos vencedores, como está escrito: depois de terdes vencido tudo, ficar firme. E a armadura é descrita para isso, para que nós entendamos os princípios de uma vida com Deus, que vão fazer com que a nossa armadura, ou seja, que Deus nos reconheça como ceifeiros, como obreiros da sua seara. Estão ali reunidos aqueles princípios, verdade, justiça, enfim, detalhes importantíssimos que condizem cabalmente com os princípios revelados nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazidos por Cristo Jesus sobre esta terra, porque nenhum outro fundamento pode ser posto além daquele que já está fundamentado, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E qualquer edifício a ser construído tem que ter a base de Mateus, Marcos, Lucas e João. E se alguém ousar tentar por um outro fundamento, não tem parte no Espírito Santo de Deus. Mas ali diz: nós não temos que lutar contra sangue e carne, né? Mais uma vez, não temos que lutar contra a carne, desmentindo, né? De passagem, queremos dizer aquele episódio que as pessoas dizem: o espírito luta contra a carne, sem entendimento nenhum. Paulo está dizendo: não temos que lutar contra a carne
nem sangue, fazendo uma referência, como em todo o contexto bíblico, de carne, significando situações naturais, situações de um homem natural, situações de um mundo simples, de um mundo fundamentado no que é visível, dentro desse contexto. Bem, então a nossa luta é contra principados, potestades, hostes, ou seja, contra organizações bem estruturadas, malignas, potestades, governos espirituais do mal, que ele diz, habitam nas regiões celestes. Essa é a nossa luta contra esse tipo de organização espiritual. Mas eu quero frisar com você que lá em Efésios 6,16, ele diz, embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu querido, o escudo da fé é que te dá autoridade e te dá a capacitação de ser um obreiro na seara do Senhor. Porque se você não embraçar o escudo da fé, e quem tem fé tem confiança, e quem tem confiança em alguma coisa ou em alguém, e a nossa fonte de vida e de confiança é exclusivamente aquilo que nos revela a palavra de Deus, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé fundamentada no que está escrito, né? Porque nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amamos a nossa vida até a morte, credibilizamos a palavra de Cristo acima da nossa própria vida. Por isso a vitória está determinada, que assim será consumado, vitória cabal na vida daqueles que elevaram a palavra de Deus acima das suas próprias vidas, dos seus próprios sentimentos. Então a fé, a confiança, ela é aí, como Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Exerceu a fé fundamentado na revelação, na palavra de Cristo Jesus. Bem, assim é, então, você embraça o escudo da fé e com ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a Bíblia mostra que as obras do mal cairão, serão detidas diante de você, prostradas, envergonhadas, quando você embraça o escudo da fé. Que escudo é esse? Esse escudo não é visível, este escudo é invisível, uma concepção interior que, guardando a palavra de Cristo Jesus, certamente nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor te livrará de todo mal, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Enfim, é a tua confiança nisso que o Senhor te guia pela vereda da justiça. Mas isto não são palavras decoradas e repetidas, isto são palavras vividas, fundamentadas, credibilizadas, na qual você aposta a própria vida. Isto é o escudo da fé. Aí a feitiçaria, a bruxaria, as mandingas, os rogos satânicos, as pragas, tudo isso cai quando encontra como resistência o teu escudo da fé. Com ele você apaga todos os dardos inflamados do maligno. A grande verdade é que Deus, pela revelação da sua palavra e por nossa credibilização a esta palavra, Deus nos transforma de uma maneira tremenda. Falta pouco Deus nos dar a divindade. Falta pouco isso, porque chega ao ponto de a Escritura revelar que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Imagine que glória ter o Espírito Santo habitando aqui junto com o nosso espírito, dentro do mesmo tabernáculo. Isso é muita glória. Isso faltou pouco. Deus nos dá também a divindade, porque Deus nos deu todos os recursos, todos os atributos necessários para vencer,
Por isso é que Apocalipse se refere exclusivamente ao vencedor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Ao que vencer, far-lhe-ei coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, não herdará o dano da segunda morte. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Deus só trata com vencedores, porque Ele deu todos os recursos para mim, para você vencer. Portanto, Deus não admite derrotados, Deus não admite fracassados, Deus não admite pessoas chorando num canto com autopiedade. Deus não admite, Deus abomina isso, porque Ele deu todos os recursos para vencermos e nós temos que credibilizar a Sua palavra, e Deus não admite que nós não a credibilizamos. Porque Ele disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se eu duvidar disso, Deus não é meu amigo. Ele passa a ser o meu opositor, Ele passa a ser o meu inimigo. Porque eu descredibilizei a Sua palavra, pela qual Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Despiu-se da sua glória e herdou a sentar-se no trono do Deus Todo-Poderoso. Então, eu não posso descredibilizar a palavra. Eu tenho que levantar o escudo da fé, a confiança nesta palavra, e ir adiante, ir em frente e saber que 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas a promessa do Senhor é: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, eis aí o que é o escudo da fé. A autoridade que o crente tem é fantástica, é fenomenal. E por isso Jesus não vai tratar com derrotados. Não. Ou é vinde benditos de meu Pai, ou é apartai-vos de mim para o fogo eterno. Deus só trata com vencedores, porque as armas para vencer Ele tem dado. Ah, mas e se não alcançar? E se não conseguir? Olha, não tem prêmiozinho de consolação, não tem palavra de consolação, não tem palavra de agrado, não existe meia vitória no reino de Deus. Ou você é um vencedor, ou você é um perdedor. Você não vê Jesus tratando e dizendo: não, mas se alguém não alcançar o objetivo, se alguém não for verdadeiramente um vencedor, eu tenho um prêmiozinho de consolação, eu tenho um lugarzinho mais ou menos. Não, nada disso. É sim, sim, não, não. Ou venceu ou perdeu. Portanto, o crente, ele tem autoridade, que é a palavra da autoridade. Ele tem unção, graça, livramento, poder. E analisa comigo. Lucas 10:19, o Senhor diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Claro, serpente não é serpente cobra, mas serpente, nós já sabemos, é o símbolo satânico, é o símbolo do mal, da representação do mal, né? Lembra de Apocalipse? A antiga serpente que é o diabo e Satanás. Veja bem, Deus nos dá autoridade para pisar, quer dizer, para subjugar, para desfazer, para neutralizar as forças do diabo. Que coisa gloriosa, que maravilha! Portanto, Deus não admite derrota. Não tem aquele papo de: ah, mas o diabo, que diabo nada. Deus já te deu autoridade sobre ele. Ou você veste a autoridade que Deus te deu e vence, ou é um derrotado. Mas não tem muro nessa história. Ou você vence, ou você perde. E Deus vai tratar contigo ou como vencedor, ou como derrotado. Sem meio termo. Ou você vence, ou você perde. Jesus chama os seus discípulos em Lucas 10 e Mateus 10... e disse assim, ó: ide, curai enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Meu querido, se Deus está mandando você ir curar os enfermos, a enfermidade não tem poder sobre a tua vida. Você pode se rir da enfermidade,
porque não há enfermidade que pare alguém que está debaixo do ID de Jesus, mas para ir com o ID de Jesus tem que ir na graça, unção, autoridade, poder, revestimento, conhecimento de Deus. Curai os enfermos. Se Deus me manda curar os enfermos, é porque a enfermidade não pode obstruir o meu caminho. Expulsai os demônios. Ora, autoridade total contra todo mal. Expulsa eles. Põe para correr. Que coisa tremenda. O que Deus fez com a vida do homem? E por isso o diabo não contava. Que Cristo Jesus padecesse naquela cruz pelo homem, até ali podia ser que o inimigo até ficasse meio atônito. Mas quando ele viu Jesus dando autoridade para aqueles que outrora estavam debaixo do pé das trevas, para agora pisar na cabeça das trevas, isto realmente abalou o reino de Satanás. E os discípulos voltaram: Senhor, em teu nome nós somos intactos. Senhor, em teu nome nós somos intocáveis. Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Imagina quanta história não teve ali. Senhor, nós passamos numa cidade, tinha um leproso, ele ficou curado. Senhor, tinha um homem possesso, nós ordenamos e aquele homem ficou são. Senhor, tinha um homem problemático e ficou curado. Senhor, Senhor, Senhor. E Jesus diz: eu via Satanás destronado como um raio cair do céu pelo poder da igreja de Cristo Jesus. A igreja em movimento, a igreja revestida, a igreja com unção, a igreja capacitada no conhecimento, a igreja crendo na palavra, no ID de Jesus. A igreja se levantou, a igreja foi, a igreja voltou com um relatório positivo, um relatório de glória. E Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar toda a obra do mal, desfazer as obras do mal, como está escrito em 1 João 3:8. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você é filho de Deus? Segundo João 1:12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos, vestimos a camisa e aqui estamos desafiando as trevas e também as enfermidades. O câncer tem poder sobre o mundo, não sobre a igreja de Jesus Cristo. Ressuscitai os mortos, de graça recebeste, ó, faz a obra. E sabe o que Deus tem dito? Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Meu irmão, Jesus ficou num canto quieto, mandou os discípulos. Somente com a sua palavra, vamos frisar, somente com a sua palavra. Os discípulos de Jesus que sempre demonstram autoridade, eles não estão levando rosas, nem cordões, nem cruz de madeira, nem sapatos. Não, os discípulos de Jesus com autoridade, eles conduzem exclusivamente a palavra. Paulo só tinha a palavra, Pedro, Tiago, João, homens que foram decapitados para regar o evangelho com sangue. Homens valentes só conduzem a palavra. Os covardes conduzem muitas coisas, muitos utensílios, mas os valentes credibilizam somente a palavra, levantam um escudo da fé fundamentado na palavra. Os valentes não são idólatras, não têm dentro de suas casas coisas chamadas ungidas ou etc. Não, os valentes só têm a palavra de Cristo Jesus, que é ungida, que é a espada afiada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. A espada do Espírito de Deus é a palavra. É com isso que Deus conta, somente com a sua própria palavra, que tem que estar depositada em nós para que Deus conte conosco. Jesus se manifesta em Apocalipse com a espada afiada de 2 gumes na sua boca, que é a sua própria palavra. E Jesus diz: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eu vi Satanás destronado. Eu vi Satanás confuso.
Eu vi o reino satânico abalado. Eu vi o reino satânico completamente desorientado. Porque a igreja partiu na graça, na unção, na autoridade, no poder. Como está a tua autoridade? Você tem medo da feitiçaria, da bruxaria? Então você não conhece Jesus Cristo. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Você tem medo das mandingas? Você tem medo que alguém vai botar o seu nome na boca do sapo? Então você não conhece o Deus da Bíblia. Você tem medo que joguem o seu nome numa cachoeira? Você não conhece o Deus da Bíblia. Qual o teu temor? Qual o teu medo? Crente com medo? De quê? Ainda não surgiu no universo alguma coisa que faça um crente temer. Porque a palavra de Deus, essa sim, é poderosa. E não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. E aquele que está enquadrado na palavra tem toda unção, toda graça, autoridade, poder, revelação, sabe por onde andar e vai aonde Jesus manda. Então, quero frisar com você, você tem que ter autoridade. O único meio de você ter autoridade é tendo a palavra. É recebendo a revelação de Jesus Cristo que é exclusiva na palavra. É recebendo a unção a seu tempo que vem pelo conhecimento da palavra. Quanto mais você conhece de Deus, mais você se aperfeiçoa para a obra, mais Deus derrama unção sobre ti. E aí Deus vai te enviar quando vê que você se apresentou perante Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade e que está apto para destronar os conceitos e as maquinações dos falsos mestres que invadiram aí a sociedade e abriram um monte de birosca chamada igreja. Cadê a tua autoridade? Cadê a graça? Cadê a unção? Se não está tendo autoridade, se não está tendo unção, é porque não está tendo a palavra. Jesus chegou diante de homens que eram considerados santíssimos, saduceus, fariseus e uma turma lá de Jerusalém, e Jesus disse: ai de vós, hipócritas, falsos, ai de vós, porque coais um mosquito, mas engolis um camelo. Ora, mas aquele povo era reverenciado demais. Como Jesus pôde dizer isso daquele povo? A nação reverenciava aqueles homens, se curvavam diante deles, nas praças, nas ruas, nos sinédrios. Mas quem tem a palavra, tem autoridade. Quem tem a palavra, tem poder sobre todo mal. E você está perdendo o seu tempo dentro de lugares que você ainda chama de igreja, mas entra lá e não ouve a palavra, entra e sai todo dia do mesmo jeito, sem receber a mensagem, sem receber a virtude. Por que você se acovarda diante da glória revelada na Bíblia? Por que você não dá ouvidos ao Espírito de Deus quando Ele diz: desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará? Por que você não diz: Senhor, me dá o poder da tua palavra revelada? Por que você insiste em chamar Deus de mentiroso quando a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente? Por que você insiste em sujeitar-se a uma acomodação de falsas palavras que diz que o poder de Deus está limitado a um passado? Por que você se acovarda diante de palavras mentirosas que diz que Deus não ressuscita mais os mortos, que Deus não cura mais os enfermos, que Deus não expulsa mais os demônios, que Deus não distribui mais dons espirituais, que Deus não edifica mais pelo talento das línguas estranhas? Por que você aceita ser um covarde empunhando a palavra da verdade?
Jesus Cristo, como está escrito, riscou a cédula que nos era contrária. Hoje estamos restaurados, edificados, sarados. E Deus conta conosco para desfazer as obras do diabo. Entra nesse exército. Aceite o convite do Espírito Santo. Se a sua igreja se acovardou, você não tem que se acovardar. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não queira estar entre muitos, mas entre os poucos, porque espaçosa, larga é a porta que conduz à perdição, mas estreita e apertada é o caminho que conduz à vida. Quantos covardes? Não, está escrito. No final, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos, mas Deus não conta com muitos, Deus conta com os poucos. Deus não contou com 32 de Gideão, mas contou com 300. Você vai estar entre os muitos covardes ou entre os poucos valentes e valorosos? Você sente autoridade sobre o diabo? Não. Você tem coragem de desafiar o diabo? Não. Você ousa proclamar que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhar até ser dia perfeito? Não. Então você é questionável que você seja igreja do Deus vivo. Se o arrebatamento soasse hoje, você sente a testificação do Espírito Santo que você partiria? Ou você está vivendo uma autossugestão que vai te decepcionar na hora da verdade? Você está disposto a ser fiel até a morte para receber a coroa da vida? Como vai a autoridade de você no Evangelho? Como vai a sua autoridade? Como vai o seu caminhar com Cristo? Trabalho, casa, igreja, bate palma, a paz do Senhor, irmão, tchau, até domingo. Você está morto. Satanás foi destronado, mas foi destronado porque a igreja partiu em movimento, partiu na unção, partiu no ide de Jesus, ouviu a voz. Sabe como é que se ouve a voz de Deus? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Ali que se ouve a voz de Deus. Ali está o maior avivamento de toda a história da humanidade. Nunca haverá maior avivamento do que o descrito em Mateus 6,6. Jesus te convoca a uma guerra e te dá todas as ferramentas. Por isso ele só trata com os vencedores. E você vai entrar nesta batalha, saiba que Jesus te chama e te espera. Meu recado para você é esse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.